Olá pessoal, esse é o quarto episódio da nossa websérie Código Adentro. E no último episódio eu falei um pouco sobre as minhas pesquisas no mestrado, na pós, sobre teatro comunitário, sobre os pontos de cultura. E agora eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito dessa trajetória que eu fui traçando na Unirio, né? Um projeto de extensão chamado Artes Cênicas em Extensão, que era destinado para grupos de teatro e artistas da periferia. E lá o código começou a fazer parte, eu comecei a ter acesso a vários outros professores e artigos, enfim, para poder estudar mais o teatro. E aí em 2017 eu entrei no doutorado com uma pesquisa para falar sobre o teatro da Baixada Fluminense. Durante as aulas, eu tive acesso a uma disciplina chamada Teatro Atravessado, que era do professor José da Costa. Eu comecei a perceber e a observar que dentro da nossa estrutura, né, pegando também um pouco como referência teatro comunidade, a Márcia Pompeu, a própria Marina, eu começo a observar quais são os componentes que são utilizados por nós do Grupo Código para promover esse atravessamento pelo território. Como que esse território, no caso a Baixada Fluminense, Japeri, estava inserido nas nossas histórias, nos nossos enredos aí, das histórias que a gente contava. O primeiro componente, que eu chamo de mecanismos de aproximação do território, é a própria composição do grupo, porque o grupo nasce originalmente em 2005, com artistas da própria Baixada. Então, são artistas que tiveram a sua identidade forjada dentro desse território da Baixada Fluminense. Então, isso já traz nos corpos desses artistas, né, essa identidade, traz essa experiência, essa vivência. Um outro mecanismo que eu falo, né, nesse trabalho é a respeito da observação do território, porque de nada adiantaria a gente trazer só os corpos e essas experiências se a gente não observasse o território. Então a gente percebe que ao longo desses espetáculos, esses artistas, eles observam o território. A partir dessa observação compõem os personagens e os próprios espetáculos. A tal ponto que também um outro mecanismo é quando alguns elementos da cultura local, né, do próprio território, começam a ser inseridos tanto da dramaturgia e também na encenação. E aí, dentro, por exemplo, do espetáculo Inimigo do Povo, quando são utilizadas 16 peças de andaimes, esse elemento da peça de andaime está muito ligado a uma profissão, que é a profissão de trabalhador da construção civil, que é uma profissão muito encontrada nos moradores da cidade de Japeri. Então, esse elemento, assim como do lado de cá, que tudo era feito de bicicleta, porque bicicleta é o principalmente transporte de Japeri, é uma forma desses elementos observados no território serem inseridos na encenação, como componente da própria estética do espetáculo. E é interessante também que, ao longo do tempo, a gente vai percebendo um outro mecanismo, que é quando a gente começa a trazer músicas, né, músicas compostas pelo próprio grupo, pelos próprios artistas, com ritmos que são ritmos populares no próprio território. E isso também é uma forma de aproximar, por exemplo, Inimigo do Povo, que é uma obra da dramaturgia, né, internacional, mundial, né, e os moradores e a realidade daquele território. Então esse é um outro mecanismo. E um mais recente, que a gente começa a perceber já no final do Inimigo do Povo e que vai se desenvolver um pouco mais em outros espetáculos como Naquele Instante, é o que chamam de um atravessamento pelo real na cena, né? Quem assistiu o Inimigo do Povo sabe que a gente está falando do momento em que o Dr. Thomas Stockman, que sou eu mesmo, é confrontado pela plateia que representa esse povo da história. E isso, né, de misturar tanto o povo o povo que é representado no espetáculo com o povo que é o público, que é a plateia, e no discurso do personagem, que também durante a época das manifestações, aquilo ali, aquele texto, ele ficava muito dúbio, sem saber se a gente estava falando realmente da peça, do espetáculo ou do momento atual. Ou seja, um verdadeiro exemplo de como esse atravessamento pelo real na cena pode acontecer. E é isso. E se você gostou, coloca aí nos comentários. Se você tem alguma pergunta, vamos trocar. Fica ligado no próximo episódio aí do Código Adentro.